Tu já teve aquela sensação que a inteligência artificial tá por todo lado, tá explodindo, todo mundo só fala disso, mas na prática parece que ela não é realmente aplicável pro teu dia a dia ou pra tua rotina? Pois é, eu também já tive no teu lugar, há um tempo atrás, eu sabia que a inteligência artificial ia mudar tudo e que era uma ferramenta incrível, mas eu realmente não sabia como fazer uso dela da forma correta, né? Como começar a ter mais resultados, então, no meu dia a dia pessoal, profissional. Mas hoje eu quero te mostrar que já existe um método criado em Stanford, uma das maiores faculdades mais renomadas do mundo. E esse método prova que qualquer pessoa, mesmo sem nunca ter tido qualquer contato com inteligência artificial antes, pode começar a ter resultados incríveis, né, de uma forma muito simples. E é sobre isso que eu quero te contar hoje com um pouco mais de calma. Se tu é novo por aqui, prazer, meu nome é Rodrigo Reck, tu está no canal IA para a Vida. A ideia desse canal é simplificar IA, né, traduzir para as pessoas para que a gente consiga começar a enxergar essa tecnologia de forma mais prática, com maior clareza no nosso dia a dia, para cada vez mais a gente consiga, né, aprender a conviver com ela de uma forma saudável. Como eu já te falei anteriormente, o método que tu vai ver hoje veio direto de Stanford, foi criado pelo professor Jeremy Utley. O Jeremy é um professor de criatividade e inteligência artificial aplicada. E eu te garanto que se tu aplicar pelo menos um dos 4 passos do método Jeremy, já vai começar a ver um resultado incrível a partir das primeiras semanas já. Então já deu de enrolação e bora pro vídeo. Já ouviu falar daquela história de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido? Ele costumava proclamar os seus discursos do Reino Unido sempre de dentro da banheira dele. Como assim? Ele tinha uma mania, né, um hábito de toda vez que ele queria fazer discursos históricos, ele simplesmente ia para a banheira dele e ficava jogando ideias para cima. Mas como que isso dava certo, né? Ou seja, ele tinha uma secretária, uma assistente pessoal, que ficava na porta do banheiro sempre com um bloquinho, anotando todas as ideias dele, ou seja, traduzindo as ideias que ele simplesmente jogava para cima enquanto estava na banheira. Esses discursos que eram feitos se tornaram muito marcantes, né? Super históricos para o Reino Unido. Mas por que eu te digo isso? Para pensar comigo. O que antes era luxo para pouquíssimas pessoas, ou seja, Churchill conseguia, né, jogar as ideias para cima de dentro da banheira dele e mesmo assim conseguir chegar, né, a discursos incríveis de acordo com a secretária dele que estava sempre escrevendo isso e o melhor, né, traduzindo para contexto real, porque conhecia a forma como Churchill escrevia, como ele queria se expressar. Mas a partir de hoje, com a IA generativa, tu também pode começar só a proclamar suas ideias de dentro da banheira e deixar que a IA generativa consiga fazer o teu discurso para ti exatamente como a Churchill fazia anteriormente. Por quê? Hoje tu pode simplesmente passar contextos teus, antigos textos que tu tem escritos num caderno antigo, né, num diário pessoal, em alguma coisa, e jogar todas essas informações para a IA, as formas como tu escreve, talvez posts do teu Instagram, do teu LinkedIn, e em pouco tempo, né, essa IA consegue entender exatamente a tua forma de comunicação e ela criar textos incríveis, né, de acordo com simplesmente o método que tu fala e a forma como tu gosta de expressar as tuas ideias. O método Stanford parte exatamente desse ponto. Usar a IA como assistente pessoal, fazer com que ela entenda o teu contexto, a tua voz, né, a tua visão, para que a partir daí tu consiga se exponencializar cada vez mais. Mas bora lá, vou começar a explicar o método do Jerry na prática, tá bem? São 4 passos que constituem esse método. Vamos começar pelo primeiro. Esquece aquela ideia de que eu vou começar a aprender tudo sobre IA lendo tutoriais, vendo vídeos no YouTube ou, enfim, indo atrás de fóruns. Cara, pode esquecer isso da tua cabeça. Na era da IA, a ferramenta ensina a usar ela mesma. Imagina comigo se, por exemplo, o Excel te ensinasse a usar as fórmulas só de tu contar para ele o que tu precisa. Ou sei lá, de o PowerPoint fazer, né, o próprio apresentação sozinha, só dizendo para ele o que tu quer que ele faça. A IA faz literalmente isso. O professor Jeremy sempre fala, não tenta adivinhar como usar a IA, pede para a própria IA te guiar. Então eu quero que tu faça o teste. Depois que tu acabar de ver esse vídeo, eu quero que tu abra o teu próprio chat GPT e escreve o seguinte que está aparecendo aqui na tela. Eu também vou deixar na descrição se tu quiser só copiar e colar no teu chat GPT. Você é um especialista em inteligência artificial. Quero entender como posso usar a IA para facilitar a minha rotina. Por favor, me faça perguntas, uma de cada vez, até que você entenda o meu dia a dia, as minhas responsabilidades e os meus objetivos. Depois me traga 2 sugestões óbvias e 2 não óbvias de como a IA pode me ajudar no dia a dia. Só essa conversa já vai mudar tudo. Você vai ver que a resposta vai ser bem impressionante, já vai tirar o peso de tu nem saber por onde começar. E o mais interessante,
A própria IA começa a te puxar e te fazer perguntas para que tu faça repensar muitas coisas, para que tu comece a ver as tarefas que mais te tomam tempo no teu dia a dia. Será que tu está fazendo elas da forma correta? Enfim, tu vai ver que é um exercício muito legal e que ela vai te fazer pensar muito fora da caixa. E o resultado disso vai ser mais impressionante do que tu espera. A segunda lição do método Stanford para mim é o verdadeiro divisor de água. A maioria das pessoas vê a IA como uma ferramenta, tipo o Google, por exemplo. Tu pergunta, recebe uma resposta. E se caso essa resposta ela não te serve, tu reclama e pensa, isso não é para mim, eu não sei usar IA, né? Ou é ruim, não funcionou. E simplesmente desiste. Mas se tu faz isso, tu está pensando sobre a IA da forma errada. Então imagina como se ela fosse um colega de trabalho. Se tu pede para um colega de trabalho entregar um relatório para ti, por exemplo, ou te ajudar com alguma coisa, e simplesmente o resultado não fica como tu esperava, tu vai virar para ele e dizer, eu desisto, sai daqui. Provavelmente tu vai dar um feedback para ele que ele faça de novo até que o resultado saia melhor, correto? A mágica acontece quando tu começa a tratar a IA dessa forma, como um parceiro de trabalho. Se o texto veio errado, pede exemplos. Se a ideia, por exemplo, veio genérica, pergunta para ele, que perguntas eu deveria fazer para chegar a um resultado melhor? Ou até mesmo, sei lá, que detalhes tu precisa saber sobre mim, sobre a minha vida, para conseguir organizar a minha rotina de uma forma que se aproxime mais da minha realidade. Essa troca de conversas com a IA vira uma verdadeira colaboração. E o mais legal é que quanto mais tu troca essas ideias com a IA, fazendo ela te fazer perguntas e te conhecer cada vez melhor, ela não esquece disso. Então ela começa a entender mais sobre ti, sobre a forma que tu escreve, sobre os teus valores, sobre a tua forma de pensar. E aos poucos tu começa a ter quase que um verdadeiro assistente pessoal que te conhece cada vez mais e mais a fundo. Por exemplo, tem gente que usa IA para simular conversas difíceis. Por exemplo, tu tem que demitir um funcionário, quem sabe, ou tu tem que ter uma conversa difícil com o teu chefe. Tu simula uma persona, né? Tu pede pro chat ser uma pessoa específica e tu começa a fazer perguntas e simular essa conversa para que talvez tu consiga se preparar melhor na hora de ter essa conversa pessoalmente. Tudo isso não é só possível, mas está se tornando cada vez mais comum no dia a dia de várias pessoas, de várias empresas. Isso faz com que tu receba um feedback antes de tu receber de verdade, né, numa conversa que tu teria. A terceira ideia do método Stanford provavelmente é a menos técnica, mas a mais filosófica, vamos dizer assim. Quando o professor Jeremy vai começar a explicar como funciona o terceiro passo do método, ele conta um pouco mais da época em que ele dava aula para um rapper super famoso nos Estados Unidos, o Lecrae, um ganhador, enfim, de vários Grammys, né? Nessa aula ele pergunta para o Lecrae, o que tu pensa sobre inspiração? O Lecrae dá a seguinte resposta, inspiração é disciplina. Mas olha só como isso faz sentido na prática. Todo mundo tem acesso ao mesmo ChatGPT, com a mesma capacidade computacional. Mas por que só alguns conseguem tirar, né, resultados tão incríveis disso e outros tiram coisas tão genéricas? O segredo de verdade está nos insumos que tu leva para IA. Se tu só entregar prompts rasos, provavelmente ele só vai te entregar respostas rasas também. Mas se tu começa a alimentar a IA com referência, histórias pessoais tuas, aí sim tu começa a ter um resultado bem diferenciado do que normalmente as pessoas conseguem extrair. Por exemplo, tá? Ao invés de tu simplesmente abrir ali e falar, escreve um post para LinkedIn sobre criatividade. Tenta contar uma história pessoal, por exemplo, a tua visão sobre o que é criatividade, as tuas opiniões, e simplesmente dando isso, pode ser enviando um áudio mesmo, jogando essas ideias para cima, tu vai ver a mágica acontecer e ver um post super bem escrito e com personalidade sair para o teu LinkedIn. Ou seja, a disciplina de buscar insumos, inspirações, referências e colocar tudo isso para dentro da inteligência artificial é o que diferencia o usuário que vai extrair resultados normais e comuns, que não se diferenciam, para alguém que tira, né, e extrai resultados incríveis da inteligência artificial. Então, sempre se pergunta quais são as dores, experiências, aprendizados que eu consigo trazer para a inteligência artificial antes de fazer qualquer pedido para ela. A quarta e última parte do método, e talvez a mais importante, é muito simples. Não se contente com a primeira resposta. Existe um viés cognitivo que todos nós temos e que é chamado de fixidez funcional. É quando a gente se apega à primeira solução que aparece e acha que já resolveu o problema por completo. Uma vez que uma aluna da 7ª série, citada pelo professor Jeremy, falou o seguinte sobre criatividade.
criatividade é fazer mais do que a primeira coisa que vem à cabeça. E deixa eu contar, a IA realmente facilita, né? Às vezes a gente cair nessa sabotagem de aceitar a primeira resposta como verdade, porque ela responde muito rápido e sempre parece certa, sinceramente. Mas se tu quer algo realmente acima da média, diferente do que a maioria está fazendo, tu precisa pedir volume, variações, alternativas diferentes e sempre ir dando cada vez mais informações, tanto pessoais, mas como de referências que tu acha interessante. E isso aqui vale para tudo, tá? Ou seja, tarefa, brainstorming, lista, autoconhecimento, qualquer coisa que tu for fazer no ChatGPT, não aceita a primeira resposta como certa, porque se tu exercitar essa criatividade, quase como um brainstorming mesmo, tu vai ver uma qualidade muito acima nos teus resultados da IA. Ou seja, o segredo é não parar no ok. Usa esse potencial que a IA hoje é tão rápida para te dar respostas e fica um tempo ali insistindo, né, até tu ter um resultado realmente diferenciado. Isso exige sim paciência, mas é o que vai te fazer sair do resultado comum e chegar no excepcional. Mas então, para fechar, para que tu consiga ter uma visão de fora de como funciona o método Stanford, ele pode ser resumido em 4 pilares. Primeiro, deixa a IA te ensinar a usar ela mesma. Segundo, trate a IA como colega, não como ferramenta. Terceiro, traga inspirações e insumos reais antes de pedir qualquer coisa. Quarto, nunca se contente com o primeiro resultado. Peça mais volume, variações e só pare no excepcional. E o mais legal desse método é que ele é válido para todo mundo. Ele vai desde o CEO da empresa, para a pessoa que é CLT ou para o estudante da escola, simplesmente para quem quer aprender mais. Então é um método super versátil e que eu te garanto que se tu começar a aplicar ele, tu vai ver uma diferença gigantesca no modo como tu usa IA no teu dia a dia. Então eu vou te deixar um desafio, né? Testa pelo menos um desses pilares que eu te falei por uma semana. Depois volta aqui no vídeo e deixa um comentário, né, do que mudou para ti nesse meio tempo que tu testou esses métodos, que eu tenho certeza que vai ser um resultado muito legal. Mas então chegamos ao final do vídeo e se tu ficou até aqui, gratidão pelo teu tempo. Se tu quiser e se tu puder, deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, tu vai estar me ajudando demais, principalmente nesse começo. Esse foi mais um vídeo do IA pra Vida. Esse canal tem o objetivo de te provar que inteligência artificial não é simplesmente para programador ou para pessoas técnicas, e sim para todo mundo que quer começar a viver e trabalhar melhor. E a minha missão aqui é te mostrar o como fazer isso da forma mais prática e com clareza possível, tá bem? Então, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Quem sabe eu te vejo no próximo vídeo.